Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de residência médica na Santa Casa de Poços de Caldas. Nosso convidado de hoje é a doutora Francisca, que é a médica coordenadora da residência médica aqui na Santa Casa. Francisca, é um prazer te receber aqui no programa e poder também explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser a residência médica, como funciona. Olha, eu gostaria muito mesmo de agradecer esse convite. Eu agradeço em nome da Santa Casa, da direção da Santa Casa e em nome dos meus colegas médicos que estão envolvidos na formação desses especialistas. Obrigada mesmo por esse convite. Francisca, vamos explicar então para os nossos telespectadores, antes de qualquer coisa, o que vem a ser uma residência médica? Certo. Então, o médico, quando ele se forma, ele pode já sair para o mercado de trabalho ou então optar por fazer uma especialização. Então, quando ele faz essa especialização, ele pode fazer um estágio em uma determinada área e aprimorar naquela área, ou então ele pode fazer a opção por fazer a residência médica. Então, a residência médica é um treinamento em serviço por um determinado tempo, em que ele, ao final desse período, ele se torna especialista naquela área. Mas para ser considerada residência médica, obrigatoriamente, esse período de treinamento em serviço tem que ser em um local que foi credenciado, aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Senão não tem valor como residente, né? Como título, então ficaria como um estágio, digamos assim, não é, Francisca? Ficaria como um estágio. Se ele fizer o treinamento dele no local que não é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, então ele fez um estágio, ele aprimorou através de um estágio, mas ele só vai ter o título de especialista naquela área quando esse estágio acontece no serviço que foi credenciado pelo MEC. Pelo MEC, né? E a Santa Casa aqui de Poços de Caldas, então, está credenciada pelo MEC, todos os registros, tudo certinho? Foi bem interessante a forma como nasceu a residência médica na Santa Casa, porque a Santa Casa ela não é um hospital de ensino ainda. Eu creio que no futuro nós seremos. Mas em 2012, nós recebemos um convite para atendermos a uma portaria do governo federal que criou um programa chamado Pró-Residência. E através desse programa, o governo federal passou a incentivar hospitais que não são hospital-escola, que não são hospitais ligados a faculdades de medicina, passou a incentivá-los a desenvolver o programa de residência médica. Legal. Nós recebemos esse convite. Muito bom, né? E aí nós abraçamos esse convite com o apoio do corpo clínico. Isso sinal que a Santa Casa tem condições para isso, né, Francisca? Senão não teria recebido tal convite, né? E isso é muito bom. E a partir desse convite, nós fomos vistoriados através da Comissão Nacional de Residência Médica, se nós tínhamos o cenário para desenvolver esses programas, ou seja, centro cirúrgico, serviço de urgência e emergência, serviço de UTI e todos os serviços necessários, né? A quantidade suficiente de leitos nas enfermarias, se nós tínhamos local para atendimento ambulatorial, se a rede SUS nos apoiaria para que alguns ambulatórios acontecessem na rede SUS. Então, eles viram que nós temos esse cenário. Nós temos o número adequado de pacientes para o número de residentes que nós temos. E isso é importante, porque o residente precisa do paciente, porque senão não tem como ele aprender. O aprendizado dele vai ser com aquele número mínimo de pacientes necessário. E também nós precisávamos oferecer o preceptor, um médico especialista com título naquela área da residência para que ele desse a formação para esses residentes. E aí entra então a parte importante da participação do corpo clínico, em que nós reunimos o corpo clínico, apresentamos essa ideia de criarmos a residência médica na Santa Casa de Poços de Caldas e muitos colegas médicos abraçaram esse projeto. Então os residentes eles são formados através da experiência, através do compartilhamento. A experiência de todos, né? De médicos especialistas. Então exatamente. Sempre o residente ele nunca está sozinho, né? Ele é supervisionado, ele é acompanhado por um preceptor, que no caso é um médico especialista naquela área. Falando de especialista, quais as especialidades que tem de residência aqui na Santa Casa, Francisca? Então quando nós solicitamos o credenciamento, as duas primeiras especialidades credenciadas foram medicina intensiva e cirurgia geral. Então, este ano nós estamos já no segundo ano de residência em cirurgia geral.
Em medicina intensiva, nós não tivemos candidatos, porque para se fazer medicina intensiva, o candidato ele já tem que vir de uma residência credenciada pelo MEC em clínica médica. Certo. Então ele já tem que ter 2 anos de residência para então ir para medicina intensiva. E no Brasil todo, mais de 50% das vagas de medicina intensiva não têm sido preenchidas. Então nós começamos com as vagas preenchidas em cirurgia geral. E agora, em 2014, nós já estamos com residência aprovada e já com médicos residentes em pediatria, em ginecologia e obstetrícia e em anestesiologia. Que bom, Francisco, isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Inclusive, não só para a Santa Casa, mas como para a população também, né? Temos mais colegas, mais gente trabalhando. Em média, quanto tempo dura uma residência? As residências aqui, por exemplo, ginecologia, a anestesiologia, em média, quanto tempo? Elas duram de 2 a 3 anos. A residência de cirurgia geral e pediatria tem duração de 2 anos. E são residências com entrada direta, você não tem que ter uma residência antes delas. Certo. E as residências de anestesiologia e ginecologia e obstetrícia têm duração de 3 anos. Nós também fomos aprovados para residência médica em medicina de família e comunidade, que foi até uma solicitação da própria secretária de saúde. Mas também não tivemos candidatos ainda para a residência de medicina de família e comunidade. Acredito que também por ser muito nova a residência, né? Então acredito que muitos estudantes que estão formando agora, muitos médicos, né, recém-formados, ainda também não conhecem, né, não sabem do serviço da Santa Casa aqui de Poços de Caldas. Como nós estamos agora no 2º ano de cirurgia e no 1º ano das outras residências que eu citei, é algo que ainda, né, está em divulgação. Mas mesmo assim nós já temos tido assim, muitos candidatos para essas 2 vagas de cada área. Isso é muito bom. Eu gostaria que você também comentasse, né, explicasse para os nossos telespectadores como que é feito o processo seletivo, né, dos residentes. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando com a doutora Francisca, coordenadora dos residentes aqui em Poços de Caldas. Francisca, a bolsa do residente, o residente recebe alguma bolsa, recebe algum incentivo financeiro? Tá. Bom, o residente, ele tem uma carga horária bem assim, bem pesada durante a semana. Então, para a formação de um bom especialista, ele precisa ter uma dedicação de 60 horas semanais. Então, a Comissão Nacional de Residência Médica exige que a gente ofereça esse treinamento em serviço com uma carga horária de 60 horas semanais. Então, os residentes, eles trabalham em 6 dias por semana. Então, com isso, fica difícil que ele arrume plantões noturnos, né? Ele vai estar mais cansado, ele precisa também começar amanhã mais descansado. Então, com isso, é oferecido uma bolsa para ele. E essa bolsa, ela é paga pelo Ministério da Saúde. No nosso caso, né? Porque nós aderimos a esse programa de nome Pró-Residência. Em alguns hospitais particulares, ou mesmo hospitais públicos, essa bolsa não é paga pelo Ministério da Saúde. As instituições federais que têm residência médica, é o MEC quem paga essa bolsa. Certo. Em algumas instituições privadas, é o próprio hospital que paga a bolsa. No caso da Santa Casa, como nós aderimos ao programa Pró-Residência, é o Ministério da Saúde que paga a bolsa do residente. Inclusive, antes do comercial, né, eu tinha comentado com você, como que é feito esse exame de seleção, né, dos residentes? Então, para cada vaga que nós temos aqui de residência médica, cada área, nós temos 2 vagas para aquela área. Então, nós temos 2 vagas para cirurgia geral, 2 para anestesia, 2 para pediatria, 2 para GO, que são as residências que atualmente estão mais ativas. E esse processo seletivo desses candidatos a essas vagas é feito através de um convênio que nós temos com a ARENG. A ARENG é a Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais. Essa associação, ela tem sede em Belo Horizonte, então nós temos um convênio com ela já tem muita experiência em fazer a seleção de candidatos. Puxa, isso é muito bom, né? Muito bom. Então, através do PSU, Processo Seletivo Unificado, os candidatos à residência médica em Poços de Caldas se inscrevem no site deles
E essa prova é feita então em Belo Horizonte e são eles que selecionam os candidatos através de prova e avaliação de currículo. Então já chegam prontos, né? Já com o exame realizado para vocês aqui na Santa Casa. Então o que nós recebemos já é o nome aqueles que se candidataram, os que foram aprovados. Então não somos nós aqui da Santa Casa que selecionamos esses candidatos. Eles passam por uma seleção em Belo Horizonte, através do processo seletivo unificado, e nós já recebemos aqueles que são aprovados para fazer inscrição e estarem se tornando especialistas junto conosco. Por exemplo, Francisca, o candidato à residência que quiser fazer residência na Santa Casa, ou pelo menos tentar fazer a prova, como que ele faz? Aonde que ele recebe informação? Na Santa Casa mesmo aqui de Poços? Aonde que ele pode procurar informação? Certo. O processo seletivo unificado no meio dos estudantes, ele é até assim, bastante conhecido. Então, a própria Arengue já faz a divulgação, tanto no site dela como em vários jornais, e nós também fazemos a divulgação nos jornais aqui de Poços de Caldas. E sempre fazemos também um panfleto sobre a residência, onde nós pregamos nas diversas alas, fixamos nas diversas alas dos hospitais, nos postos de saúde daqui também, mandamos para as faculdades próximas daqui. Então a gente tem feito um trabalho então, tem uma divulgação boa, né? E através do programa agora também, com certeza. Saúde Dia, né? Eu coloco o programa à disposição também para qualquer divulgação, né, que queiram fazer a respeito da residência, das ordens, tá bom, Francisca? Francisca, quem que coordena a residência? Quem que é o responsável pela residência médica aqui na Santa Casa? Quando eu assumi a diretoria clínica em 2012, e fui convidada a conhecer, né, essa possibilidade de nós termos residência médica na Santa Casa, eu fiz assim um curso também, né, para poder estar desenvolvendo a residência e assumi então como coordenadora da COREME. A COREME é a Comissão de Residência Médica. Então, quem que coordena? Eu coordeno essa Comissão de Residência Médica e nessa comissão nós temos então os supervisores de cada residência e juntos nós desenvolvemos a residência médica. Então, nós temos nessa Comissão de Residência Médica eu na coordenadoria, temos os supervisores de cada área e temos também 2 representantes dos residentes e a gente procura se reunir mensalmente para definir o andamento da residência. Que coisa boa. Então, realmente é um assunto sério, né? E eu tenho certeza que o aproveitamento desses residentes tem sido muito bom, como a gente tem acompanhado, como a gente fica sabendo. É interessante porque nessas reuniões então da comissão, os supervisores trazem, né, os pontos fortes e os pontos fracos do seu setor para que juntos a gente vá construindo a residência. E nessa comissão também faz parte a superintendente da Santa Casa. Francisca, o residente tem que dedicar tempo exclusivo e tem que dedicar exclusividade à residência aqui na Santa Casa ou não? Então, não é exigido exclusividade do residente, mas ele tem que cumprir essa carga horária de 60 horas semanais. Fora desse horário das 60 horas semanais, ele pode trabalhar em algum outro hospital. Antigamente, a residência era mais assim, a gente tinha que ter uma dedicação mais exclusiva, né? Exatamente. Mas mesmo assim, 60 horas é uma carga. Inclusive, na nossa época, né, uma residência realmente era uma exclusividade mesmo, né? Uma dedicação praticamente integral. Né, Francisca? É. Doutora, essas 60 horas que o residente fica dedicando, né, à sua especialização, como que é dividida essas horas? Ele tem aula teórica também? É só prática? Como que funciona? O ponto forte da residência médica é o treinamento em serviço, ou seja, o residente aprender trabalhando. Então, nessas 60 horas, 80% da carga horária obrigatoriamente tem que ser treinamento em serviço, prática. E de 10% a 20%, então, é que é exigido pelo programa que haja as aulas teóricas. Não só aulas teóricas, como discussão de quadros clínicos, discussão de artigos científicos. Então, a carga horária teórica dentro das 60 horas, ela é bem menor. E lógico, já não são mais estudantes de medicina, são médicos já formados. Né? E o interesse é aprender. Então, o interesse de aprender, de chegar em casa, ir para os livros. O desenvolvimento teórico tem que ser um interesse próprio também. Francisca, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de residência médica com a doutora Francisca, que é a coordenadora da residência médica da Santa Casa de Poços de Caldas, e também agora com a presença da Juliana, com as perguntas, né, dos nossos telespectadores. Juliana, um prazer ter você aqui novamente. Eu que agradeço estar participando aqui novamente, com as dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Inclusive, recebemos várias perguntas, doutor Luciano. Que coisa boa. Mas como o nosso tempo, né, um pequenininho, né? Tempo... Então eu separei algumas perguntas, né, para a doutora Francisca estar respondendo, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, isso é muito bom. E, doutora Francisca, vamos assim, só tirar mais alguma dúvida aqui, que eu acho que acredito que os nossos telespectadores também gostariam de saber mais algumas coisas, né, a respeito da residência. A Santa Casa, por exemplo, recebe algum apoio financeiro para custear essa residência médica? Então, quando nós começamos o programa de residência médica, não havia nenhum projeto de apoio financeiro. Então, foi algo que a Santa Casa abraçou esse projeto, os colegas médicos também, e ainda não existe um apoio financeiro. Existe uma portaria do governo federal. Essa portaria saiu no final do ano passado, e quando realmente essa portaria entrar em ação, a Santa Casa vai passar a receber um apoio financeiro por vaga de residência médica. Até o momento, a gente tem feito isso para estar colaborando mesmo. Exatamente, né? Colaborando com os 3 governos, governo municipal, estadual e federal, na formação de profissionais especialistas que vão atuar junto à nossa população. E os preceptores têm alguma remuneração também, Francisca, ou não? Então, por isso que a gente agradece muito mesmo, né, a dedicação desses preceptores, desses médicos especialistas, que eles estão trabalhando na formação de residentes ainda sem nenhuma remuneração. E a Secretaria Municipal de Saúde colabora de alguma maneira? Como que é a atuação da Secretaria de Saúde? A residência médica, para acontecer, ela precisava ter o apoio também da Secretaria de Saúde. Então, nós temos o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Que coisa boa. E alguns ambulatórios que nós não temos na Santa Casa, eles são realizados, então, na Rede SUS. Então, nas unidades básicas de saúde, na UPA também nós teremos residentes ali. Então, muito da formação vai acontecer também ao nível das unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós precisamos desse apoio. E como a residência aqui ela é reconhecida pelo MEC, tem alguma fiscalização do MEC nesse sentido, Francisca? Para o credenciamento, né, o MEC esteve presente fiscalizando e anualmente ele vem na Santa Casa ver se realmente nós estamos oferecendo uma boa formação para o residente. Então, nós estamos no processo que nós chamamos de credenciamento provisório, que são os 2 primeiros anos de residência. Certo. E o MEC, então, ele vem anualmente avaliar para definir se nós temos condições para o credenciamento de 5 anos. E eu creio que nós temos essa condição. Se Deus quiser, eu tenho certeza que sim. Né? Francisca, você pode então responder as perguntas dos nossos telespectadores para a gente? Okay. Que a Juliana vai formular aí, né? Vamos lá, Juliana, a primeira pergunta. Todos os médicos, quando formam, têm que fazer a residência médica? Então, nós sabemos que quando nós saímos do 6º ano de medicina, nós ainda não estamos totalmente preparados para atender tudo que nós temos pela frente, né? Então, a residência médica, ela é considerada o padrão ouro na formação de um especialista. Então, o médico formado, a partir do 6º ano, quando ele recebe seu diploma, ele não tem obrigação de fazer a especialização, mas é muito importante que ele faça uma especialização. Isso é importantíssimo, né, Francisca? Muito importante. Próxima pergunta. O médico que não tem residência médica, o que ele pode fazer se não tem especialização? Mais ou menos, né? Certo. Então, a partir do momento em que nós somos formados a partir do 6º ano e temos aí o nosso registro no Conselho Regional de Medicina, nós podemos atuar como médico em qualquer área onde a gente se sinta capacitado. Mas o ideal é que a gente procure uma especialização. Tinha um professor meu, Francisca, que dizia que o médico ele tem que fazer uma especialização, tem que especializar em alguma coisa, senão é a mesma coisa de querer abraçar o mundo, né, com 2 braços e não consegue, né? E médico ele vai estudar para sempre, né? Exatamente. E a especialização leva, né, a definir um foco de estudo também, um foco de dedicação. Próxima pergunta, Juliana. O médico paga para fazer a residência? Então, como nós respondemos, ele recebe uma bolsa, que ainda não é o ideal, né?
Mas ele não paga, ele recebe. Ele ao contrário, recebe uma né? bolsa para poder fazer a residência médica. Próximo. A residência, ou seja, a especialização médica, é uma segurança a mais para o paciente que procura especialista? O médico que fez uma especialização, ele tem uma melhor formação. E isso é uma segurança, com certeza, para o paciente. Próxima pergunta. A residência e estágio são as mesmas coisas? Qual a diferença? Então, só pode ser considerado residência médica o serviço de formação de um especialista que seja credenciado pelo MEC, pela Comissão Nacional de Residência Médica. Tem mais alguma, Juliana? Doutor Luciano, por hoje é só. E lembrando os nossos telespectadores que enviem suas dúvidas e sugestões de perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br e até a próxima semana. Se Deus quiser, né, Juliana? Quiser. Francisca, nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer muito você e parabenizar você e toda a equipe, né, que coordena, que participa de uma forma ou outra pela residência médica aqui em Poços de Caldas, que pelo que a gente acompanha, é um trabalho muito bonito de vocês. Parabéns mesmo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores antes de encerrarmos. E assim, é importante também que eu agradeça não só os nossos colegas médicos que estão envolvidos na formação dos preceptores, não só a direção da Santa Casa, que também abraçou esse programa de residência médica, mas a todos os funcionários da Santa Casa. Porque na formação do médico especialista, a gente vê o envolvimento de todos os funcionários da Santa Casa, das outras disciplinas, todos os nossos enfermeiros, os nossos técnicos, os fisioterapeutas, os psicólogos, os assistentes sociais, as nutricionistas, o pessoal da limpeza. Cada funcionário é extremamente importante nesse programa de residência médica. Então, eu quero agradecer a todos esses funcionários da Santa Casa que caminham com a gente na formação desses especialistas. Que coisa bonita, né, Francisco? Então, parabéns, né, também a todo o pessoal da Santa Casa, né, todos, sem exceção, pela formação aí dos novos residentes, dos novos profissionais, né, especialistas, né, nas suas áreas de formação. Francisca, mais uma vez, então, muito obrigado pela tua presença. Juliana, muito obrigado. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.